Vamos começar? Um vídeo bem mais técnico aqui hoje, até para dar um alívio do tanto que a gente já falou sobre reforma administrativa, que vai sim ser o conteúdo técnico depois que for aprovado. Enquanto a gente está discutindo proposta de emenda à Constituição, proposta de lei, a gente está no âmbito especulativo, porque pode ser que aquilo tudo ali seja aprovado da maneira como foi, altamente improvável, pode ser rejeitado e com certeza vai sofrer algumas alterações aí no caso de aprovação. Então hoje eu vou seguir um pedido de vocês para a gente analisar conteúdo técnico. Vamos analisar uma jurisprudência, um caso específico aqui do STJ que pode muito bem cair na sua prova. Só que espera um pouquinho, chegou aqui no canal, aqui eu prefiro fazer as coisas de uma maneira diferente. Não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Primeiro ver o vídeo até o final, vê se você gostou dessa explicação, vê se eu te ajudei de verdade. Se eu for útil para você, aí sim, você seja útil para mim também, por favor. Talvez considere deixar o seu like, se inscrever e até compartilhar com alguém que pode se beneficiar desse julgado aqui que a gente vai analisar hoje. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer dois alertas. Eu dei uma selecionada aqui num julgado que, na minha opinião, é cara de prova. Fico pensando assim, ele vai tratar sobre a estrutura da Procuradoria Municipal, sobre a relação entre as competências estaduais e municipais. São assuntos que caem com muita frequência em provas de PGE e de PGM, e principalmente porque trata de estrutura de procuradoria, eu vejo essa grande possibilidade de cair. Só que vocês têm que entender, e aí é o segundo ponto, que eu falar que ele tem cara de prova, tem grande possibilidade de cair, não garante que ele vá cair. Se eu tivesse esse poder de previsão certeira, rapaz, aí sim vocês iam me ver fazendo aquele marketing agressivo, eu consigo prever tudo, isso aqui vai cair na sua prova, isso aqui não vai. Só que a verdade é que ninguém tem esse poder de previsão. Então pode ser que esse julgado nunca caia em prova de procuradorias. Pode ser que esse julgado caia e da mesma forma que se não cair, eu não sou um burro, né? Porque a gente está sujeito a isso. Se cair, eu também não sou um gênio, porque o tipo de estudo que a gente faz, como a gente não pode prever o futuro, a gente tem que pensar hoje no que a gente pode fazer de mais certo, de mais adequado para poder ir cercando os assuntos ali que tem cara de procuradoria. Probabilidade de algo acontecer não quer dizer certeza de que vai acontecer. Então, eu não iria para a prova sem saber essa decisão, sem saber esse julgado, mas eu também não estou prometendo a ninguém aqui que vai cair na próxima prova, vai cair bastante, que já caiu, preferi nem olhar, fazer essa olhada retrospectiva também, para a gente focar no conteúdo aqui e a gente vai aproveitar até para, isso aqui você presta atenção em primeira fase, isso aqui você presta atenção em segunda fase. Vamos lá, deixei anotado aqui, vamos falar do entendimento que o STF fixou na ADI 6331, que veio lá do Pernambuco, recente de 2024. Nessa tese, nesse julgamento, o STF fixou 3 teses. Mas antes da gente chegar nelas, eu quero expor para você qual que é o panorama constitucional da advocacia pública, que aí vai ficar melhor para vocês entenderem o porquê desse julgado. Quando a gente chega ali no artigo 131, funções essenciais da justiça, a gente vê a regulamentação da AGU, ou melhor dizendo, o dispositivo constitucional que fundamenta a Advocacia Geral da União nos moldes que ela é hoje. Artigo 132 faz a mesma coisa, só que agora nos estados, PGS, Procuradoria Gerais dos Estados. O normal, né, o esperado seria que no 133 tratasse das procuradorias municipais. Só que o 133 já trata da advocacia privada mesmo, como o advogado também é uma função essencial à justiça. E aí, essa lacuna de tratamento da PGM tem algumas repercussões que vão, explicar o posicionamento do STF. Se a gente quer falar de municípios, de representação judicial e consultoria jurídica, que é a atuação, a atividade, que os procuradores fazem, que os advogados públicos fazem, quando a gente trata de município, a gente vai ver a previsão lá no artigo 75, inciso 3 do CPC, que trata que a representação judicial do município pode ser feita pelo prefeito ou pela aquela associação, que foi uma alteração ali de 2024 também, e que foi inclusive anterior a esse julgado. Por causa dessa lacuna constitucional, ou seja, não existe uma previsão específica da PGM na Constituição, o STF decidiu, veja bem, muito cuidado com isso aqui, que criar a Procuradoria Municipal é escolha política dos municípios. Quando a gente trata lá da organização do Estado federado, a gente estudando federação, a gente vê que uma das características do ente federativo é a auto-organização. Então, considerando isso, considerando que não há um mandamento constitucional obrigando o município a ter uma procuradoria própria estruturada, essa escolha é uma escolha política do ente.
Que a gente tem que entender que existem municípios muito grandes, São Paulo, por exemplo, que tem a PGM São Paulo, e que assim, às vezes, dependendo do tamanho, a gente pode comparar ali nos números do município de São Paulo, às vezes com o estado inteiro. Só que tem municípios que são muito pequenos e que não têm condições de estruturar essa procuradoria. Por isso que é uma escolha política dos gestores daquele ente federado específico. E a Constituição Estadual, aqui que é o ponto que vocês têm que ter ainda mais atenção, a Constituição Estadual não pode obrigar os municípios a criar essa procuradoria, nem estabelecer uma possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial. Estou olhando aqui a minha colinha que eu estou tomando cuidado de citar, tanto quanto possível, quais foram as teses mesmo do STF nesse julgado, que às vezes pode cair ipsis literis na sua prova. Mas entendendo, vocês têm que entender o seguinte: o município é um ente federativo e o fato dele estar inserido num estado específico, no caso aí que veio do Pernambuco, não faz com que o estado possa cometer ingerências na sua auto-organização. Os assuntos que são afetos ao estado, competência do estado, lógico que ele vai tratar, e isso acaba influenciando na vida daqueles entes federativos que estão ali inseridos no estado. Olha só a diferença. Um dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais que trata de um tema específico, ele pode ter um direcionamento, uma conclusão, uma forma de tratar o mesmo tema de uma maneira diferente que foi tratado em Pernambuco. Isso vai refletir de maneira diferente nos municípios mineiros e nos municípios pernambucanos? Claro, tranquilo, mas a gente está tratando aqui de um assunto que é competência estadual. Diferente é quando o assunto é de competência municipal. Aí aqui o Supremo puxa o artigo 30, inciso 1, né? A Constituição não tem um dispositivo específico sobre a PGM, mas o 30, inciso 1, trata sobre a organização dos municípios. Então, só o fato de um município estar dentro do estado não significa que o estado pode legislar, pode determinar sobre todos os aspectos da sua organização. E justamente a organização da procuradoria ou não, a estruturação de uma carreira de procuradores municipais é algo que não pode ser tratado pela Constituição estadual. E olha só, o município faz a escolha política. Teremos ou não procuradoria. Só que, no caso de um município escolher estruturar a sua procuradoria, ele tem a obrigação de prover os cargos só pela regra da contratação por concurso público, 37, inciso 2. Não me venha com essa de estabelecer contratação genérica ali, prevista de sociedade de advogados e atribuições para exercer essas atribuições típicas. E só para fechar o entendimento, eu sei que alunos mais avançados devem estar se lembrando, mas João, o STF já decidiu até que para casos específicos, atuações muito especializadas, todos os entes podem fazer contratações especiais para atuação específica. Esse entendimento não invalida esse. Vamos lá, imagina a situação que a gente está passando agora. Lei Magnitsky, aquela situação do vice-presidente, né, atual vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, ter sido sancionado, relações entre Brasil e Estados Unidos. Poderia ser, nesse caso, quem está atuando é a própria AGU, mas poderia ser o caso de o governo brasileiro entender, olha, esse caso é tão específico, tem tantas repercussões específicas, que eu prefiro contratar um escritório de advocacia que já tem um maior entendimento como funciona a justiça americana, para ele fazer a nossa representação judicial, para a gente atuar junto aos tribunais americanos. Às vezes uma causa muito específica tributária, que é de grande relevância para o país. Esse entendimento continua valendo, né? Só que o que está falando aqui nesse entendimento do STF é que, primeiro ponto, criação ou não da Procuradoria Municipal, escolha política do município. Se o Estado não pode regulamentar isso, muito menos estabelecer genericamente a possibilidade de contratação de serviços jurídicos, né, por fora da administração como regra. Mas, se o município escolher estruturar a sua procuradoria, tem que prover os cargos pela regra do concurso público 37, inciso 2 da Constituição, e esse entendimento não invalida a possibilidade dessas contratações específicas para casos muito específicos que todos os entes continuam podendo fazer. Igual eu disse a vocês, eu imagino, eu super cobraria esse entendimento até numa prova de PGE, porque a gente tem uma certa tendência, quando a gente está fazendo prova para aquele órgão, estou fazendo uma prova de PGE. Se eu não sei, eu vou acabar adotando um entendimento que é mais favorável ao ente que eu estou defendendo.
Então, talvez um aluno que não saiba, que não leu esse julgado, que não viu esse vídeo, poderia, por exemplo, ir lá e falar assim, não, se eu vou defender o Estado, eu vou falar que pode. E, na verdade, o entendimento foi o contrário. E aí, um cuidado que vocês têm que ter ao estudar esse dispositivo, ao estudar esse entendimento, ao revisar, é que, por isso que eu tive o cuidado de destrinchando os fundamentos, de apresentando até os dispositivos legais, caso você queira ler, é que é muito mais provável, estou falando que vai acontecer sim, não, estou falando que é provável, que numa primeira fase ele te cobre o entendimento do STF. Por exemplo, os municípios são obrigados a instituir a Procuradoria Municipal ou isso é uma opção política? Você avaliar uma alternativa assim. Os municípios, uma vez decidindo instituir a Procuradoria, podem contratar de maneira genérica serviços de representação judicial, tal. Sim ou não? Pode ou não pode? Quando a gente pensa numa prova discursiva, numa prova oral, aí eu imagino o seu enunciado explorando mais quais são os fundamentos. Aí você tem que citar o artigo 30, inciso 1, auto-organização dos municípios, que os estados não podem ingerir, ter interferência nessa previsão constitucional, características da federação, características dos entes federados, escolha política dos entes, artigo 37, inciso 2, regra do concurso público. Quando a gente vai para as fases subjetivas e orais, costumam ser exigido essa destrinchar a fundamentação, então tomem cuidado com isso, beleza? Um vídeo um pouco mais técnico, fizemos essa revisão desse entendimento do STF recente, 2024, que pode muito bem cair nas suas provas. E se você já está de olho nas provas subjetivas, eu tenho que mostrar para vocês o treine regular subjetivas. Não confundam as coisas, a mentoria continua aberta, a plataforma continua aberta, mas eu tenho o prazer de trabalhar com o curso Treine Subjetiva, sou coordenador junto com a professora Yasmine dos cursos de procuradoria e a gente lançou recente, turma 1 ainda está aberta, o curso que vai te preparar para qualquer procuradoria. A gente usou o banco de dados do Treine, que é o maior que a gente tem sobre questões subjetivas, preparando um curso regular para você ter tempo de estudar para as provas subjetivas com estrutura, fazer um estudo completo, para você ter tempo de estudar desde o início, se você está começando, chegou agora em provas, pensando agora em provas subjetivas, como estudar, quais são as fontes de material, como escrever de uma maneira de causar um impacto no seu examinador e ter mais pontos, principais peças, contestação, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, parecer, petição inicial, peças mais incomuns, que é o módulo 4, aí a gente vê execução fiscal, ação rescisória, mandado de segurança, ação civil pública, tudo que você imaginar para fazer a sua preparação para provas de segunda fase. Vou até mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que vocês acessam esse curso, que, de novo, tá completaço. Esse aqui é o Treine Subjetivas. Muito provavelmente você já conhece a plataforma de questões. E aí, tudo dentro do Treine também. Você vai aqui, ó, cursos. Você pode acessar o curso regular de procuradorias, aqui o módulo com correções, principalmente se você está pensando, se preparando num concurso específico. Como eu já fiz minha matrícula aqui, ó, vou aqui em portal de aluno, meus cursos e olha só, tá aqui, ó, os módulos, as aulas já estão subindo. Por enquanto só tá o módulo 1, mas o resto já tá tudo pronto. Que é para quê? Pra gente ter tempo de fazer aquela edição, as aulas ficarem bonitas. Os livros digitais que vão acompanhar você, ó, um vademecum de remissão e marcação, que eu gosto pra caramba disso aqui, que te ensina como preparar o seu material de apoio durante uma prova. Olha só, excelente isso aqui. Está extremamente completo, muito bom, curso muito completo para você que quer se tornar meu colega, se tornar procurador. Vou deixar o link aqui no comentário, fixado ou na descrição do vídeo. Te convido a conhecer o Treine Subjetivas, nosso curso regular. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.